A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano, para dar continuidade à gravação das nossas aulas, hoje da editora CPAD, do terceiro trimestre de 2021. Hoje chegamos à nossa terceira lição, que tem como título Acabe e o profeta Elias. Talvez você esteja achando estranho o cenário, está achando estranho que está faltando aqui a participação do meu amigo presbítero Alex, que fazemos essa aula ao vivo, uma live aula, toda terça-feira. Mas aconteceu um problema que eu acho que todos nós estamos sujeitos: internet. Dependemos de internet para fazer as nossas lives, irmãos. E o que aconteceu? Na terça-feira, que é o dia que nós gravamos as nossas lives, caiu a internet aqui em casa, vai voltar na quinta. E o presbítero Alex tem as suas atividades, eu tenho as minhas atividades. Nós não conseguimos nos reunir para fazer a aula ao vivo, mas a gente não pode deixar de fazer essa aula e ficar aí no canal disponível para agregar conhecimento a você. Hoje vai ser gravado e vai ser somente eu. Então eu te peço compreensão, porque eu acho que todo mundo, nesses últimos tempos, o aumento da pandemia, todo mundo ficou em casa usando a internet muito, e as operadoras, creio eu, ficaram sobrecarregadas. Então, temos que gravar, vamos dar continuidade, não será ao vivo, não será do jeito que você está acostumado, mas o canal Bíblia para o Cotidiano está comprometido em continuar gravando aulas semanais. Uma vez por semana, a da editora CPAD, e uma vez por semana a da editora Betel. Hoje é da editora CPAD. Terceira aula. Vem comigo, pega sua água, pega os seus marca-textos aí, pega a sua revista, se você tiver ela impresso, pega a sua Bíblia. A minha é digital, então eu vou acompanhar aqui pelo tablet e nós vamos discorrer sobre essa lição muito importante. Lembrando que nós estamos falando desse trimestre da infidelidade do povo de Israel, né? E Deus continua com o seu propósito. Agora chegamos na lição de número 3. Vem comigo, vamos aprender a palavra de Deus. Meus amados, na lição que será aplicada amanhã, domingo, dia 18 de julho de 2021, tem a temática de Acabe e o profeta Elias. Aqui é uma história muito conhecida, eu creio que uns relatos de um rei que foi, como diz a própria revista aqui, foi um rei muito perverso para Israel, mas nós vamos falar um pouco mais à frente. Vamos falar do nosso texto áureo. O nosso texto áureo está escrito em Daniel, capítulo número 7, versículo de número 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Só nesse texto áureo nós já podemos aprender que Acabe não foi um rei que guardou os mandamentos do Senhor. Mas nós vamos falar isso aqui nos pontos que nós vamos estudar. Mas Acabe foi um desses reis que não atendeu e guardou os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, para que ele fosse próspero, para que o seu reino vivesse em paz, ou se vivesse em guerra, as guerras fossem vencidas. Mas Acabe não foi esse rei, e nós vamos falar sobre isso, e Deus levanta o profeta Elias para conversar com ele. Nossa verdade aplicada diz assim: Deus é o Pai de amor, a bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor traz consequências inevitáveis à vida humana. Nós vivemos numa geração que diz que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Só que a gente esquece que Deus é justiça. Se você não teve a oportunidade de ouvir sobre a justiça de Deus, aqui mesmo nesse canal, eu vou deixar um card aqui na esquerda ou direita, não me lembro agora qual é, mas nós tivemos o trimestre passado falando sobre os atributos de Deus, e um dos atributos falamos sobre a justiça. As pessoas querem o amor, falamos também sobre o atributo do amor, mas o amor de Deus sem justiça não é amor, porque Deus diz que aborrece o pecado. Então, se eu vivo em pecado, não tem como eu agradar a Deus, não tem como Deus ficar contente comigo, feliz comigo, porque a justiça dele prevalece.
Então a gente está dizendo, abre as portas da igreja, recebe todo mundo. A Bíblia, irmão, ela é bem clara que nós devemos ir pregar o evangelho a todos, mas todos aqueles que queiram se arrepender dos seus pecados. Se nós temos pessoas convictas dos seus pecados, ela não pode conviver no meio da igreja, porque na igreja ela tem parâmetro, ela tem regra, ela tem lei, e essa lei não vem do homem, vem de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Esse versículo tem batido na minha mente o tempo todo. Que Paulo diz bem claro, nós temos que saber qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a minha vontade. A minha vontade é que todos se salvem. Nós pregamos evangelhos para traficantes, pregamos para homossexuais, pregamos para prostitutas, pregamos para todos. Só que todos têm que se arrepender do seu pecado para poder vir à presença de Deus e congregar com os irmãos. Porque congregar, ter comunhão um com o outro, é que nós temos a mesma diretriz, que é Cristo. Então, se eu não sigo o padrão que é Cristo, então eu não me adequo àquilo que a igreja está determinando. Isso aqui foi Acabe. Acabe queria o favor de Deus, mas não quis se adequar ao que Deus determinou sobre casamento, adoração, servir a deuses, matar por propriedade. Isso aqui está fora. Então o profeta Elias foi levantado. Então nos nossos dias é o mesmo jeito. As pessoas querem entrar na igreja, na sua vida de crime, na sua vida promíscua e quer permanecer dentro da igreja dessa maneira. Não pode, não dá, não cabe. Porque nós seguimos um padrão bom, perfeito e agradável de Deus. Não é bom, perfeito e agradável a Tony, ao Alex ou ao pastor de sua igreja, e sim a Deus. E o padrão de Deus é santidade, como diz Hebreu, sem ela, sem a santidade, ninguém verá ao Pai. Isso aqui não é nem introdução, é uma verdade que precisamos aplicar em nossa vida. O nosso texto de leitura em classe, ele se encontra no livro de Reis, capítulo 16. Aí vai o versículo 29 e 30. Depois, 1 Reis 17, do 1 até o 7. Depois, 1 Reis 18, do 17 ao 21. Porque a história de Acabe vai estar aí permeando de 4 a 5 capítulos, para que você entenda toda a história de Acabe, de quando ele assume o reinado até a sua morte, que nós vamos discorrer aqui na nossa lição. Então, a leitura um tanto grande, um tanto extensa. Então, você anota essa referência, vou deixar aí na barrinha aqui para você ver as referências e você poder acompanhar em sua casa. Mas diz bem assim: Acabe, filho de Unir, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orni, sobre Israel e Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos o que foram antes dele. Você está entendendo quando a gente lê lá o nosso texto áureo de Daniel do capítulo 7, versículo de número 9, que Deus visita a iniquidade até 1000 gerações, aqueles que guardam o mandamento alcançam a misericórdia do Senhor? Pois é, a leitura que nós estamos aqui, que é de 1 Reis 16, versículo de número 30, já está dizendo que Acabe não fez o que era bom, mas pelo contrário, fez tudo o que era mal, conforme os reis antepassados. Ele fez pior, é isso que está dizendo. Vou ler novamente para você. 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 30. E fez Acabe, filho de Oni, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E como que se quer misericórdia de Deus se está fazendo pior do que os outros fizeram? Como que nós queremos adentrar a igreja do Senhor, participar do corpo, participar da ceia, ser membro de uma igreja, se nós estamos fazendo pior do que aqueles que foram antes de nós? Consciência, meus irmãos. Sabemos que o mal desse século, a mente cauterizada que não quer ver, acha que está tudo bem. Mas a Bíblia diz que não está tudo bem. Aqui foi com Acabe. Continuando. 1 Reis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 7. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe:
Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Autoridade dada a Elias para dizer que, segundo a palavra do Elias, não haveria chuva. Elias era um homem que andava segundo os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, o que Deus ordenava. Versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado a corvos que ali te sustente. 2 corvos, aliás, corvos sustentavam Elias 2 vezes por dia. Isso é obedecer a Deus. Até no improvável Deus nos sustenta. Continuando. Versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Era sustentado com pão e carne, porque não se adequou aos preceitos de Acabe, que era o rei. Não se conformou com o pecado de Acabe, com o pecado de Jezabel, que vamos falar daqui a pouco, com o pecado da nação. E Deus o sustentou. Quem sustentou ele? Precisou de homens? Precisou de ONGs. Precisou de manifestações para que quem cumpre a palavra de Deus seja sustentado por ele? Não. Deus enviou 2 corvos que levavam carne e pão para Israel. No caso ali, Samaria. Ou seja, Samaria vivia problemas por causa da seca, mas Elias foi sustentado por aquele que é fiel. Seja fiel a Deus. Não se amolde os padrões humanos, sim aos padrões de Deus. Elias foi sustentado. Versículo de número 7. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Lembra que ele disse que não ia ter chuva nem orvalho? Então não havia, então até o rio secou. Capítulo 18 de 1 Reis agora. E sucedeu que, vendo Acabe, a Elias disse Acabe, és tu o perturbador de Israel? É assim. Hoje nós queremos pregar a palavra de Deus, queremos mostrar a verdade de Deus. As pessoas nos chamam de pregadores do caos, pregadores do preconceituoso, pregadores que não são inclusivos, perturbador da nação. E Elias foi chamado de perturbador de Israel. Por que eu vou temer dos que vão me chamar de perturbador do Inamar, perturbador de Diadema, perturbador de São Paulo, perturbador do Brasil? Não, eu estou servindo a Deus. Então, quando se serve a Deus, irmãos, não tem que ter medo de ser chamado de perturbador, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Eles que estão perturbados porque não querem seguir a Deus. Foi Acabe. És tu o perturbador de Israel? Olha a resposta de Elias no versículo de número 18 de 1 Reis, capítulo 18. Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e aqui seguiste os caminhos de Balaim, deuses pagãos, ou seja, eles abandonaram Deus para seguir outros deuses. Então quem estava perturbando? Então quando eu quero congregar numa igreja que a igreja se adequa ao meu prazer, quem é que eu estou perturbando? É a igreja que está me perturbando ou é que eu quero perturbar a igreja? Desperta a igreja. Esse povo quer perturbar a igreja do Senhor, mas não vamos deixar, assim como Elias também não permitiu. Continuando. Versículo 19. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Jezabel é a mulher de Acabe. Então aqui já abandonou Deus, já estava 400 de Baal e 450 de Baal e 400 de Azera. Ou seja, 850 profetas comendo da mesa do rei que deveria temer a Deus. Você está com medo de quê, meu irmão? O teu reino, a tua igreja, a tua casa, a tua família, ela não depende de profetas que adorem a deuses, a imagem, que vai estar adorando aquele que não é único e verdadeiro como nosso Senhor.
Aqui Acabe tomou uma na cabeça, já aqui, viu? Elias disse: não sou perturbador, mas antes tem 850 profetas de Baal e de Azera que comem na mesa de Jezabel, a tua mulher, e tu permite. Olha aí. Será que nós estamos precisando acordar? Será que nós precisamos levantar como Elias e dizer: eu não sou perturbador, você que quer perturbar o reino de Deus. E o reino de Deus será prevalecido, vai prevalecer contra essas astutas ciladas de Satanás que tem investido contra a igreja. Versículo de número 20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou o profeta no Monte Carmelo. 21. Então disse Elias, se chamou a todo o povo e disse: até quando cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo não lhe respondia nada. O povo estava acomodado. O que está acontecendo aqui? Os homossexuais querem invadir a igreja para dizer que é do jeito dele, porque ele se sente menosprezado. E aí, Elias chega e pergunta: está cocheando em dois pensamentos, por quê? Você não sabe qual é o caminho de Deus, não sabe qual é a verdade de Deus. Os divórcios estão entrando dentro da igreja e pregnando, está todo mundo dizendo: e daí? É vontade de Deus? Então vamos rasgar Malaquias, que diz que Deus odeia o divórcio. Por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Quer servir a Baal? Sirva, mas não venha para a igreja. Você quer servir a Deus? Então deixa essas práticas malignas e venha para a igreja seguir os dogmas da igreja. Mas não fique cocheando em dois pensamentos, não. Quem disse isso? Elias. E eu estou transcendendo para os dias de hoje. Precisamos acordar a igreja. Não quer servir a Deus, irmão? Que Deus te abençoe e te conceda misericórdia para que um dia você volte à casa do Senhor. Mas aqui dentro não pode cochear em dois pensamentos. Tem que ser a vontade plena de Deus. Foi o que disse. E diz aqui ó, que o povo ficou caladinho. Ninguém falou nada. Por quê? Elias está falando alguma mentira? Não. Quando o homem de Deus fala a verdade, o povo se cala. O povo de Deus que ainda resta um pouquinho de temor. Porque quem não serve a Deus já vai dizer: é preconceituoso. Esse irmão é preconceituoso. Não quer os homossexuais, não quer prostituta, não quer divórcio, não queira. Quem não quer é Deus. Eu sou seguidor de Deus. Seguidor dele, eu tenho que seguir a palavra. Sou falho? Sim. Sou pecador? Sim. Mas qual é a diferença do meu pecado para o seu pecado? Arrependimento. Que eu me digo: Senhor, eu pequei, não devia ter falado aquilo, me perdoa. Ou Senhor, magoei o irmão, magoei a irmã, disse que não devia, olhei o que não devia, peguei o que não devia, me arrependo. Qual é a diferença daqueles que servem a Baal e a Azera? Está convicto do seu pecado. É assim, estou de boa, é assim mesmo, que vale a curtir. Tem arrependimento? Não. Então a gente tem que rasgar Daniel capítulo 7, versículo 19, que se arrepende. Temos que rasgar Eclesiastes, que diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu sou perturbador de Israel? Perguntou ele, eu estou perguntando: nós somos perturbador desse século ou é esse povo que quer perturbar a igreja? Olha que eu não cheguei nem à introdução, irmão. Mas isso aqui é um mal que Elias viveu, que nós estamos vivendo no dia de hoje. Ok? Vamos para a nossa introdução. Deixa eu tomar um gole de água que subiu o negócio. Como diz por aí, beba água, que água é vida. Vamos para a nossa introdução? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Tirando essa semana, que foi uma semana típica, mas toda terça-feira, essa aula aqui da CPD é ao vivo, é live aula. Eu e o presbítero Alex em parceria. Na segunda, vídeo da editora Betel, ok? Mas vamos prosseguir. A nossa introdução diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante o seu reinado, permitiu que os seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor de Deus. 1 Reis 16:30. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel. Ímpia, a Bíblia abre grandesco aqui, diz bem, ímpia Jezabel. A Bíblia diz para que nós não tenhamos julgo desigual. E Acabe já foi por julgo desigual. Casou com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. 1 Reis 16:31.
suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias, o profeta que não se rendeu, um profeta que disse: você está errado, sua mulher está errada, o seu reino está errado, Israel está errado, porque temia ao Senhor. Vamos falar sobre casamento agora. Olha como casamento, lembrando que por causa de um casamento, Israel começou a ter o seu reino dividido. Vai na primeira aí, depois que acabar essa aula, você vai na nossa primeira aula, que nós vamos falar sobre Salomão. E Salomão, por ter casado várias vezes, implantou dentro do reino dele destruição, porque no final da vida começou a adorar os deuses da mulher que ele casou. Aqui Acabe já fez o contrário, já casou logo de cara com a mulher ímpia, já implantou logo de cara a perversão, como diz a Bíblia. Foi aqui, ó, Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Fala sobre o casamento. Olha só, o casamento de Acabe com Jezabel. O ponto 1. Consequência de escolhas erradas. Jovens que não casou ainda, pense, jovem. Faça curso de noivo, jovens. Lembrando para você que namoro não é bíblico, namoro é cultural. E para que serve o seu namoro? Você conhecer a família da pessoa que você está pretendendo se casar. É para isso que você namora. Quando você noiva, já é para casar, para providenciar sua casa, os seus móveis, a sua festa, para que você possa casar e casar na vontade de Deus. Então, primeiro, olhe se aquela pessoa ela é temente a Deus. Se ela é temente a Deus, então você já tem meio caminho andado. Segundo, se o propósito de vida dela é o mesmo que o seu, para que vocês não venham se desviar, porque um quer ir para a esquerda, outro para a direita. Eu falo com propriedade, porque eu e a minha esposa Rose somos palestrantes de casais e família. Nós temos um curso chamado Um Só Par para Sempre, aqui na igreja de Inamar, aplicado para casais. Mas nós também participamos e sabemos que o namoro, todo divórcio de um casamento acontece no namoro. Então, se você tiver um bom namoro e ingressar num bom noivado, você terá um casamento, você será um só par para sempre, que é o nome do nosso curso. Então, abre sua mente, escolha bem. Acabe escolheu bem errado. Vamos lá? Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria e da maneira bem mais intensa que os reis antepassados. Além disso, cometeu o crasso erro de casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azera, dois deuses adotados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa do Sidônio incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 21, 25. Então Acabe não casou sabendo quem não era Jezabel. Sabia. E Jezabel chegou lá dizendo: eu sou adoradora de Baal e de Azera. E se eu vim para aqui, vai ter que ter altares dentro do reino de Deus. Lembrando que aqui o reino já é dividido, reino do sul e reino do norte. Deixa eu te contar já aqui agora, eu sei que lá para frente a gente vai falar que porque o reino foi dividido, você tem que lembrar assim, que no reino de um lado você tinha reis que foram retos ao Senhor e reis do outro lado que não eram retos ao Senhor. Acabe foi um dos reis que veio de uma sua linhagem perversa, só cometendo erro de mal a pior. Do outro lado tínhamos reis que cometiam coisas boas, erravam, mas tentavam acertar o seu erro. Que eu acabei de falar lá no começo. A diferença do reino do norte para o reino do sul era que um se arrependia dos seus pecados, o outro estava convicto e se deleitava. E nós não podemos permitir isso dentro hoje da nossa igreja. Se arrepender, a igreja está aberta para todos. Está lá convicto do seu pecado? Não está ali, porque Deus diz que tem que ser separado os bodes das ovelhas. Se você não concorda, leia a Bíblia. Vá buscar na palavra de Deus. E lembrando, por que eu estou falando isso? Porque no mesmo tempo que reinava Acabe e passava por esse momento com Elias de confrontá-lo, dar seca e casar com Jezabel, aqui no começo da sua história, do outro lado era Josafá, um rei temente a Deus, que no meio de uma batalha não tinha como enfrentar os seus inimigos, orou a Deus
intercedeu e Deus lhe deu vitória. Então veja o paralelo. Um que está arrependido dos seus pecados e confessa, aqui Josafá, e do outro lado Acabe, que está convicto e quer viver como está. Ok? Jezabel era a rainha perversa. No ponto 2, a rainha perversa é o título. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, caçou os homens de Deus. É isso que eles querem, irmãos. Eles querem caçar os homens de Deus, eles querem tirar os homens de Deus de foco. Porém, diz aqui o texto, vou ler todo o ponto para você entender, depois eu te explico. Ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote, já vou falar de Nabote agora, para satisfazer a ganância do marido, Acabe. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, o homem de Deus, e disse que ela não seria sepultada. Olha aí. Mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariam a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Meu irmão, Jezabel chega ao ponto. Acabe quer uma vinha que era vizinha do seu muro ali, vizinho do Nabote. Ele quer a vinha de Nabote. Só que Acabe era tão ruim, irmão, tão perverso. E Jezabel botou para fora o que ele tinha de pior, no ponto que ele diz: eu queria a vinha de Nabote, mas não é para tomar vinho, eu queria para destruir a vinha e criar uma horta. Irmão, o ganancioso, esse maldito Acabe, como diz a lição, maldoso, perverso, cruel, ele não só queria a vinha, não era o invejoso que quer o igual a você. Ele queria a vinha para destruir e fazer uma horta para ele. E aí Nabote diz bem assim: não posso vender. Foi dos meus antepassados, do meu avô, do meu pai, e agora eu vou dar para os meus filhos. Aí ele vai para casa chorar, irmão. Vai para casa chorar. Aí Jezabel vai dizer para ele: por que está chorando? Aí ele diz: porque eu queria comprar a vinha, ele não me vendeu, eu pedi, ele não me deu. Jezabel vai lá e manda matar Nabote, os seus filhos, e dá para Acabe, irmão. Isso é crueldade demais. Com aquilo que não, eu morro, mas não dou aquilo que foi do meu pai, foi do meu avô, foi do meu bisavô, foi da minha família, foi Nabote. E Nabote foi vingado por Deus. Eita Deus, então não venda aquilo que é seu. Porque Nabote foi morto, seus filhos foram mortos, se fala assim: e daí ele morreu. Deus se vingou, irmão. Deus se irou. Porque disse para Acabe: aonde está os cães lamber o sangue de Nabote, vão lamber o seu. Irmãos, o problema é que nós queremos justiça com nossas mãos agora, quero agora, quero agora. E Deus disse: calma, meu filho, confia em mim que no tempo certo eu daria a justiça. Acabe morreu e os cães lamberam o sangue dele como lamberam de Nabote. E não só isso, essa perversa Jezabel que quer adentrar dentro das nossas igrejas, tirando a paz da nossa igreja, não teve nem sepultamento, ela foi devorada pelos cães. Sabe o que é isso? É homem de Deus compromissado com a palavra dele. Está aqui. Acabe foi um perverso e se casou com uma mulher perversa. Vamos lá para o nosso ponto 2. Elias prevê a grande seca. Ponto 1. A intervenção divina. Em razão à sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Olha, irmão. Pior rei de todo Israel, dos que passaram, dos que estavam por vir. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença que não mais haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Deus mandou, tocou no coração, ele disse: segundo a minha palavra,
Você pode dizer, profetas de Deus, segundo a minha palavra, porque eu estou na presença de Deus? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ei, Acabe, cuja presença do Deus que eu estou te dizendo que não vai chover. Porque tu foi perverso, tu és cruel, tu és maldoso, tu és perverso. Então não vai chover e tu vai ver que o teu reino, quem dá chuva não é Baal. E sabe por que não tinha chuva? Porque Elias tocou justamente na chuva? Porque ele dizia que Baal era que dava o fruto, a fertilidade, a natureza. Cadê Baal? Cadê Baal para dar chuva? Meu irmão, ou nós se levantemos para botar a presença de Deus em primeiro lugar, dizer a presença do qual nós estamos, vamos declarar que Deus é o Senhor e não Baal. Está aqui a sentença de chuva. Deus dizendo, fala para ele que não vai chover não. Continua no que está na revista. Com a seca veio a fome, nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. É o que eu estou te dizendo desde o começo. Se o povo quer adentrar dentro das nossas igrejas, não quer se arrepender dos seus pecados, e nós dizemos para ele, se arrepende, não, eu quero ficar aqui tá bom, aqui tá gostoso, eu venho para aqui porque eu sou simpatizante, como diz a minha esposa, amigo do evangelho, mas o evangelho não precisa de amigo, o evangelho precisa de servos, que se dediquem a Cristo. Vamos continuar. O preço da desobediência, diz aqui, o episódio da seca em Israel demonstrou que todo homem e mulher que precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência a Deus. Qual é o problema de hoje? Deixa eu tomar mais um gole de água. O problema que nós temos hoje é o seguinte. O problema que nós temos hoje, o que acontece? Porque se eu falar, vão ficar com medo de mim, vai vir perseguir. Peraí, tu serve a Deus ou tu serve aos homens? Tu está trabalhando para ir para o céu ou para ficar na terra? A promessa é glória, irmão. Eu vou para o céu, a promessa é essa. Agora, se você quer ficar na terra, então você tem que temer mesmo os homens. Tem que ficar com medo dos homens. Agora, se a tua promessa é ir para o céu, que tenho minha vida por preciosa? Assim diz as Escrituras. Ou nós vamos nos posicionar como se posicionou Elias, ou nós vamos ver o reino de Deus sendo devastado por Acabe e Jezabel. Acabe se trazendo para dentro da igreja, e Jezabel dizendo, fica e vamos tirar isso aqui, porque isso aqui não é do meu agrado, vamos perseguir o povo de Deus. Conversa é essa. Nós somos profetas, nós somos servos leais a Deus. Ponto de número 3. Deus sempre cuida dos seus filhos. Por causa disso, Jezabel achou que eu vou matar Elias. Elias fugiu? Fugiu. Elias era covarde? Não. Quem está na direção de Deus é assim, meu irmão. Fugiu por um tempo. Deus encontrou ele aonde? Na caverna. E disse, come que tua vida não acabou aqui não. Vamos falar um pouco para frente. O problema é que nós queremos fazer o que Deus não manda. Enfrentar o que não... Agora, enfrentar o pecado é biblicamente. Jesus falou, pega a mulher, pega no ato de adultério. Podemos ter adúlteros dentro da nossa igreja? Adúlteros? Lógico que podemos. Mas como? Como Jesus. Chegou, essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés manda para que apedreje. E tu diz o quê? Aí Jesus começa a escrever no chão, é um grande mistério, que ninguém sabe o que é, não adianta cogitar. E Jesus, ele se insiste e pergunta de novo, Jesus, o que faremos? Jesus vai, se levanta e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que do mais novo ao mais velho soltou a pedra e foi embora. Ele olha para a mulher e pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? E a mulher diz, Senhor, não sobrou ninguém. Jesus diz o que para ela? Nem eu também te condeno. Por aquele ato. O que manda ela dizer a lei? A lei dizia lá em Levítico, por isso que ele fala, eles são mentirosos, enganadores, querem usar a verdade a favor deles, querem usar Bíblias, parte de versículos, parte de história, para justificar os seus erros. Porque Levítico diz bem claro, meus irmãos, se o homem e a mulher for pego em adultério, os dois vai à praça pública e os dois serão apedrejados. Mas só tinha mulher. Como que Jesus ia cumprir a lei de Moisés se só tinha mulher? Jesus, meu irmão, é o próprio Deus. Jesus conhecia a lei, a Bíblia de capa a capa, que não existia a Bíblia ainda, era somente a Torá e os profetas maiores, o livro histórico, sim, aí
é outra história, nós temos que nos prolongar o vídeo, mas Jesus conhecia as Escrituras e disse para ele: como é que eu vou condenar essa mulher se não está ela e o homem? Se a lei diz que tem que estar os dois. Não foi porque ela era adúltera que Jesus perdoou ela. Foi porque o adúltero não estava junto. E se Jesus condena aquela mulher, ele seria injusto. Ele estava quebrando a lei, porque a lei dizia que tinha que ter os dois. Não distorça a palavra de Deus, não. Não deixe esses perversos destruir a Bíblia, não, irmão. Esses devassos destruindo, distorcendo, não. Jesus não condenou aquela mulher, não era porque ela era adúltera, não. Jesus não condenou ela porque não tinha os dois, e ali dizia que tinha que ter os dois. Vamos voltar para a Bíblia, meus irmãos. E aí, no final da história, Jesus dá um conselho para ela. Vocês lembram qual conselho Jesus deu para ela? Mulher, continua desse jeito. Continua pecando, continua fornicando, continua com vários. O que importa é que você chegue perto de mim. Eu sou amor, eu aceito o seu pecado, eu aceito o seu adultério, eu aceito você ter vários homens. Vai, vem, que eu sou amor, venha, querida, venha. Ninguém te quer, eu quero, venha. Tenha vários casos, não estou preocupado com isso não. Desde que você esteja perto de mim. Foi isso, igreja? Irmãos, ou nós voltamos para as palavras, ou a gente vai estar sendo devasso, vamos estar sendo perverso, feito Jezabel e Acabe. Jesus olha para aquela mulher e diz: vai e não pecas mais. Deixa, larga, abandona essa vida promíscua. Foi isso que Jesus disse para ela. Jesus não quer pecadores que não se arrependam dos seus pecados. Jesus quer pecadores que reconhecem que são pecadores. Vamos seguir mais em frente. Ponto 3 do nosso ponto 2, né? Deus sempre cuida dos seus filhos. Olha aqui o texto. Na casa da viúva, Elias realizou um milagre de multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. E a viúva obedeceu a ordem do profeta e preparou a comida. A partir daí, a palavra do Senhor nada faltou para aquela família, até o fim da seca. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua vontade e defendem a causa da órfã e da viúva. Aqui o profeta já está dizendo, aqui o profeta já está saindo do rio Querite porque secou. Vai para casa, Deus disse, agora vai para casa de uma viúva que eu vou te dar sustento lá. A viúva, ele chega lá, a viúva só tinha o quê? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia fazer um pão, ali ia comer, e diz o texto que ela mesmo disse, e depois vão morrer, porque não tem mais o que comer. Aí chega o profeta e diz, não, porque Deus mandou que eu viesse aqui, Deus mandou para que eu viesse ser sustentado por você, e só de você fazer essa boa ação comigo, não vai faltar mais comida na tua casa. Irmão, é um grande mistério, a Bíblia não diz, mas diz que desse dia para cá, não houve falta de comida na casa dessa mulher. E tu quer ver um agravante? O filho dessa mulher morre. E Elias diz bem claro, essa mulher diz bem claro, que tenho eu, por que tu fizeste isso comigo, agora morre o meu filho? Vamos ver um pouco mais na frente essa história? Vamos entender. Essa mulher era pecadora, tanto ela diz assim, tu vieste trazer à memória o mal que fiz, porque o meu filho pecou. Elias, pega esse menino, leva ele para o quarto, ora ao Senhor para que o espírito viva, e o espírito retornou e devolveu para sua mãe. Profeta que segue a vontade de Deus é sustentado por corvos, é sustentado por viúvas e faz milagre acontecer. Milagre de multiplicação e milagre da vida. Quem é profeta de quem não se rende a Baal e a Zera, a Acabe, a Jezabel. Vamos nos tornar, irmãos, servos de Deus, aprender com a sua palavra. Chegamos ao nosso
ponto 3. O encontro de Elias com Acabe. Aqui, irmão, aqui vamos ver o juízo de Deus contra Acabe e Jezabel. Agora nós vamos ver o juízo de Deus. Veja o que fala o nosso ponto 1 do nosso ponto 3. Um coração endurecido. Acabe, um coração endurecido. A idolatria e a insensatez, desobediência do rei de Israel provoca da parte de Deus uma grande seca que dura muito tempo, 3 anos e meio. A tal falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias é a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo. Deus dizendo: meu filho, não está chovendo, que é culpa sua. Não está, os profetas aí estão matando os profetas. Diz o texto que Elias diz que só sobrou ele, porque Acabe era conivente com as mortes dos profetas, dos sacerdotes. Um servo dele diz que escondeu 100, irmãos. E Deus ainda disse que tinha 7.000 que não tinha se prostrado perante Baal e Azera. O homem duro, irmão, de coração. Você está dizendo: se arrepende do teu pecado, para de destruir o teu corpo bebendo e fumando, se drogando. Pare de estar se prostituindo, pare de estar roubando, pare de estar mentindo, larga essa vida promíscua, larga essa vida de adultério, para de estar se divorciando, casando, se divorciando, se alegrando com isso. Para de espancar a mulher, para de espancar o teu filho. Isso não é de Deus, não é. Deus se arrepende. E ele duro de coração nos nossos dias. Aí Deus vem com a sua mão pesada. Lembrando, eu quero que você grave isso. Deus não falha na sua ira. Só que a ira de Deus não é como a nossa. Matou, bateu, agora. Irmãos, Deus é eterno. Deus tem toda a eternidade para agir com a sua ira. Então, se Ele não está fazendo agora, calma, confia nele. Entrega os teus caminhos para Ele e o demais Ele fará. Espera. E Acabe não reconhece. Olha só, continuando a nossa revista. A primeira palavra que o rei disse a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Já lemos. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás os seus deploráveis estado espiritual. Chegou um tempo, e Paulo já disse isso, que chegarão tempos que os homens se terão comichões, vai incomodar, sabe? Você tem um negócio no seu ouvido, entra um bichinho aí e te incomoda. Paulo já disse, irmãos, que chegará tempo, nós estamos vivendo tempo, que o povo não quer ouvir mais a doutrina, a palavra de Deus, a sã doutrina, ele fica incomodado. Por quê? Tem as suas mentes cauterizadas. Sabe quando você quebra o seu braço, aí une, aí vai ter lá a calcificação, a cauterização do seu osso e junta. E ali diz o especialista que não quebra mais naquele lugar, quebra mais para frente, mais para trás, mas ali não quebra. É a mente. O pecado é tanto, vive tanto no lamaçal do pecado. Por isso que o salmista diz que Deus nos tirou do lamaçal, do encharco de lodo, nos arrancou e nós queremos, irmãos. Parecemos a parábola do porco. Lava o porco, dá banho, põe perfume, solta ele vai para a sujeira. Homens com as mentes cauterizadas. Estava Acabe desse jeito. Eu não olho para Jezabel, eu olho para Acabe, porque Acabe era da linhagem do Senhor. Tinha as tribos, tinha 10 tribos ao lado dele, que temia o Senhor, mas ele preferiu a adoração. Ouviu o conselho de uma mulher perversa. Mulheres que estão me ouvindo, seja mulher sábia de provérbio, que edifica o seu lar, e não a destrua como Jezabel, que destruiu a si mesmo, destruiu o seu marido e destruiu o reino. Quase foi à falência. Não foi porque Deus tinha uma promessa sobre esse reino, sobre voltar à união dos reinos, que não voltou até hoje, mas foi de lá que veio Jesus Cristo, a união
Da tribo de Judá foi que veio o nosso Cristo. Seja mulher sábia, homem, tema a Deus novamente, volte, lembra-te de onde caíste, volta ao teu primeiro amor. Era isso que Deus queria que Acabe fizesse, mas a sua mente já estava cauterizada. Ponto 2. A sequidão espiritual foi pior do que a seca de 3 anos e meio que viveu Israel. A seca espiritual. Precisamos acordar da nossa seca espiritual para que nós possamos. O Espírito Santo venha emanar de dentro de nós. Água que jorre para a vida, como disse Jesus. Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria e tu não precisaria voltar. Porque de ti jorraria água para a vida eterna. Essa água é só quem dá é o Espírito Santo, que Jesus nos concedeu. E Acabe estava na sequidão espiritual, pior do que a seca que Israel passou. Sempre que alguém se torna um contunaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos próprios do coração, como aconteceu com Acabe, algo mais grave acontece. A sequidão espiritual. O pior é que não somente apostata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. No caso aqui está dizendo que porque o rei apostatou, negou a fé, voltou atrás, jogou, negou, toda a nação sofreu. Porque a nação estava mergulhada junto com Acabe. Acabe era o cabeça. Ele deveria dizer ao povo não, mas ele, por causa dele, houve adoração e por causa dele todo o povo adorou a Azera e a Baal. Todo ele. Então nós precisamos nos levantar contra Acabe. Precisamos nos levantar contra Jezabel. Quero concluir contando para você o duelo entre Deus e Baal. Se podemos chamar de duelo, né? É injusto com a Baal dizer que Deus duelou com Baal. Dá até para sentir pena de Baal. Como é que Baal consegue vencer Deus que não fez nem chover quando o profeta de Deus disse que não ia chover? Mas foi o duelo. E esse duelo eu quero te trazer à memória. Quando Elias chama o povo para um desafio lá no Monte Carmelo. Aqui está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17 em diante. Ele chama o povo para um duelo, porque o povo estava cocheando entre 2 pensamentos. Então ele convoca e diz, traz todos os profetas de Baal, 400, e mais os profetas de Azera. Profeta de Baal, 450, e profetas de Azera, 400. Azera, para que você entenda, era a mulher de Baal, vamos dizer assim, a divindade feminina, né? Baal e Azera. E ali Baal, sendo adorado por aqueles homens, sacerdotes de Baal, E cadê os sacerdotes de Deus para esse desafio? Cadê os sacerdotes de Deus? Não tinha. Só tinha um sacerdote. Quem era? Que não era o sacerdote, era o profeta Elias. Então Elias propõe um desafio. Vamos fazer um desafio. E qual é esse desafio? Vamos pegar 2 bezerros. Vamos matar esse bezerro. Vamos colocar sobre a lenha esse bezerro. E aí nós vamos adorar o nosso Deus. Por isso que ele diz, bem claro. Olha aqui. Versículo 21. Então disse Elias, e chamou a todo o povo e disse, até quando cochearás entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Vamos lá, vamos fazer o desafio? Então ele coloca e diz, então a gente vai orar. Eu vou orar a Deus, você vai orar a Baal e a Azera. E aquele que responder com fogo, vai cair fogo do céu, e aquele que consumir esse holocausto, queimar essa lenha, esse é Deus em Israel. Combinado? Diz o texto que o povo disse, boa essa palavra. Então Elias disse, como vocês são muito, então fiquem vocês aí adorando primeiro,
de manhã até meio-dia, que depois eu venho. E diz que eles começaram. Baal, 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 Azera, 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 Baal, 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 Azera, 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 da manhã até meio-dia. E o fogo não caiu do céu. E Elias, ousado. A palavra para Elias é essa, ousado. Se eu pudesse colocar uma palavra só, o profeta Elias, ousadia. Começa ele a dizer, sabe o quê? Grita mais alto, quem sabe Baal está dormindo. Grita um pouco mais alto, quem sabe ele está ocupado com outra coisa e está demorando vir atender a vocês. Quem sabe foi viajar. Ele começa, meu irmão, a ser ousado. E o povo começa a se cortar, chegar ao ponto de tirar sangue deles sobre o holocausto, sobre ali, para ver se Baal respondia. E Baal não respondeu. Ele disse, agora já chegou o meu dia. Agora é minha vez. Primeira coisa que Elias faz, diz o texto, arruma o altar. Está na hora de arrumarmos o altar. Se queremos ver a manifestação de Deus, precisamos arrumar o altar. E diz que ele começa a arrumar o altar, pega 12 pedras representando as 12 tribos, lembrando que no território que ele vivia era 10, no outro território era apenas 2. Mas ele sabe que o reino de Deus foi constituído em 12 tribos. 12. E ele vai lá, começa a arrumar, põe a lenha, põe o novilho, abre uma vala e diz para o povo, traz água e joga em cima. Pergunta, fazia 3 anos que não chovia em Israel, de onde eles arrumaram água? Está entendendo? Que o nome de Elias devia se chamar Elias ousadia. Pega e joga uma, joga 2, joga 3 vezes água em cima. Peraí. Ele disse que era para sair fogo, meu Antônio. Agora você está me vendo jogar água. Foi ele que mandou, irmão. Por isso que o nome dele é ousadia. Eu chamo. Elias, o tebista, ousadia. Deve ter sido esse o nome dele. O pai deve ter registrado ele assim. Não é possível. Porque está faltando água. Um manda jogar água, ele fala que é para descer fogo. Manda jogar água ao ponto que a vala, o rego ali, ó, ao redor do altar, estivesse todo molhado. E ele joga. E jogando essa água, aí ele começa. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele começa trazendo à memória o que Acabe deveria ter feito. O que o texto diz que ele foi pior do que os seus antepassados. Elias começa invocando o Deus de Abraão, que diz, sai da sua terra que te farei uma grande nação. O Deus de Isaac, que fez prosperar no deserto. E o Deus de Jacó, que mudou o nome dele para Israel. Se tu és Deus em Israel, faz cair fogo do céu e consuma esse holocausto. Imediatamente, diz o texto, caiu fogo do céu e queimou o holocausto. E o povo disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus em Israel. Acabou a história? Não. Elias era ousado. Disse, está vendo esses profetas, esse sacerdote? Vai morrer todos eles. Diz que levaram ele para a beira do riacho, do lago, do rio. E todos os profetas, 450 com 400, foram mortos. Isso é ousadia, isso é não temer ao Senhor. E depois desse episódio, para nós concluirmos, ele disse, homem, olha, vê se vem chuva. Ele disse, que chuva? Não tinha nem nuvem. Aí disse que depois que o seu servo subiu, olhou e olha, não vai. Diz, eu eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tem até o louvor, né, Davi Sarce, na época diante do altar. Uma nuvem do tamanho de um homem. Ele disse, avisa para Acabe correr, porque vai chover. E vai ser a chuva. E começou a chover. Porque o homem de Deus se posicionou. O que está precisando nos nossos dias é nos levantarmos contra Acabes, contra Jezabéis, e dizer, só o Senhor é Deus,
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus em Israel. Só o Senhor é Deus em São Paulo. Só o Senhor é Deus em Diadema. Só o Senhor é Deus no Inamar. Só o Senhor é Deus nas igrejas que temem ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Profetas, levantem-se. Deixem que chamem você profetas do caos, profetas que perturbam a nação. Nós não estamos aqui para perturbar a nação, nós estamos aqui para servir a Deus. Se a nação ficar incomodada, vai reclamar com Deus. Essa é a história de Acabe e o profeta Elias na lição de hoje. Te peço que, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que semana que vem voltaremos ao normal, a trazer as nossas lições na segunda e uma live aula nas terças. Mas deixa eu ler a conclusão para você. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Termino dizendo que a diferença de nós para aqueles que estão no mundo é uma só: arrependimento. Então você que quer fazer parte do reino de Deus, arrependa-se dos seus pecados, que aí a igreja estará aberta para te aceitar. Mas se você se arrepender e não voltar mais às suas práticas, que Deus te abençoe, que Deus te conceda mais e mais oportunidade de arrependimento, porque o juízo dele virá e não falhará. Por aqui, Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, seja com você, hoje e para sempre. Amém.